Primeiramente, bom dia a todos. Aqui é o Carlos Henrique, do canal História para Todos. E hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de história falando sobre Roma Antiga. Agora vamos abordar um pouquinho sobre o imperador romano cristão, Constantino I, também conhecido como Constantino Magno. E também vamos falar um pouquinho das causas da crise do Império Romano. Então vamos lá à nossa videoaula. Bom, pessoal, primeiramente nós vamos falar um pouquinho agora sobre quem foi Constantino I. Constantino I, conhecido também como Constantino Magno, ele foi um grande imperador romano cristão da época de Roma. Ele nasceu no dia 23 de fevereiro, no ano de 272. Com isso, seu nome completo era Flávio Valério Aurélio Constantino. Bom, aí fala um pouquinho agora sobre o seu reinado. Constantino I foi imperador de Roma também, e também foi imperador do Império Romano, entre os anos de 306 a 337. Com isso, então, no ano de 312, Constantino I ele foi aclamado, seu nome foi aclamado como Augusto no Ocidente. Bom, aí temos também alguns aspectos de sua vida e também algumas realizações no seu período. Bom, é importante a gente destacar que durante a sua infância e juventude, ele viveu na corte de um imperador chamado Dionísio, o nome do imperador. Aí com isso também, aos seus 33 anos, ele fazia parte das companhias militares de Roma, que ficavam localizadas na região da Britânia, que hoje é a nossa atual Grã-Bretanha. Com isso, com a morte de seu pai Constâncio Cloro, no ano de 306, Constantino I é proclamado então como o imperador de Roma. Então ele se tornou então, no lugar de seu pai, um grande imperador romano. E durante o seu reinado em Roma, ele fazia combates militares contra os povos bárbaros e germânicos, sendo eles também, como por exemplo, os visigodos. Por quê? O objetivo dos povos bárbaros eram que invadir as fronteiras do Império Romano. Então, com isso, Constantino I fazia esses combates para combater esses povos. Aí com isso também é importante a gente lembrar que durante o reinado de Constantino I, ele se converteu também ao cristianismo, o que fortaleceu também na sua política e na sua estrutura romana. Com isso, então, no dia 7 de março do ano de 321, é promulgado o Edito de Constantino, pela qual determinava aos povos romanos um descanso aos domingos. Por quê? Eles faziam homenagem ao Deus Sol, conhecido como Deus Sol Invictus. Aí com isso então, foi Constantino I que convocou também o primeiro concílio de Nicéia, pela qual convocava 300 bispos cristãos que tinham como principal objetivo definir a natureza divina de Jesus, a fixação da Páscoa e a promulgação da lei canônica, que era uma lei que era definida naquela época de Constantino. Aí com isso então, foi Constantino I que também fundou a cidade de Constantinopla, que é a capital do Império Romano do Ocidente, que é a Constantinopla. Então foi Constantino que fundou essa cidade, construiu essa cidade, que hoje ela é localizada na região de Istambul, na nossa atual Turquia. Aí além disso também, Constantino I ele faleceu no dia 22 de maio do ano de 337, na cidade de Nicomédia, que fica então na atual Izmit, que também fica na Turquia. Então esses foram os aspectos principais de Constantino.
e de sua vida que geraram grandes importâncias para o Império Romano sobre este imperador. Bom, aí nós vamos apresentar agora sobre algumas causas da crise do Império Romano. Antes de eu apresentar um pouquinho sobre as causas dessa crise, o que deixa na mente uma pergunta que entra na mente de muitos historiadores, de muitos estudiosos sobre Roma, sobre a história em geral, é o que originou essas causas? O que originou as causas da crise desse império? O que houve para que ocorresse então as causas da crise desse Império Romano? Primeiramente, nós temos que lembrar que na época de Roma, eles conquistavam muitos territórios, muitos povos, e com isso então, conquistando um grande número de povos, eles não tinham certo capital, ou seja, dinheiro para sustentar esses povos. Então a falta desse capital foi que começou a originar as causas da crise, que eu vou explicar agora a vocês. Então foi a falta do capital que começou já a gerar uma certa decadência no Império Romano. E isso foi muito prejudicial em Roma, porque eles não tinham capital para se suster e também para gerar economias e administrações. Aí com isso temos algumas causas que, por causa desse episódio prejudicial, desse mau episódio, geraram algumas causas, como a enorme extensão do território, que dificultou na administração e no controle dos romanos. Também temos a queda na produção de alimentos, que gerou também a decadência na arrecadação de impostos, gerando também prejuízos em Roma também para os povos romanos que viviam naquela época. Além disso, também temos os conflitos entre os plebeus e patrícios, pela qual também afetou muito na estrutura política e republicana de Roma. Lembrando que, para quem não sabe quem são os plebeus e patrícios, podem revisar a minha primeira videoaula sobre o Império Romano, que lá vai estar que os plebeus, eles eram pequenos proprietários de terra, e os patrícios eram nobres e grandes proprietários de terra. Aí com isso, relacionando-se a esse tema, houve muitos conflitos entre esses povos que afetaram muito nessa estrutura política de Roma. Então isso também foi a principal causa da crise desse império. Além disso também temos o aumento do cristianismo. O cristianismo aumentou muito na época de Roma. E isso contestou nas bases políticas desse império, gerando o quê? Guerras, fomes, escravidão. Então esses aspectos decaíram mais Roma ainda, porque o cristianismo começou a aumentar e começou então a contestar essas bases políticas. E além disso, um principal aspecto também que gerou a causa dessa crise foi também o aumento da corrupção, tanto do império, que foi Roma, quanto das cidades vizinhas naquela época. A corrupção ali começou a aumentar. Então isso afetou bastante também no aspecto político de Roma e na sua estrutura também. E além disso, o que nós temos também? A ausência do trabalho escravo. Por quê? Por que a ausência do trabalho escravo? Porque o que mantinha eles ali? Quem sustentava a maior parte de Roma, quem trabalhava muito ali, eram os escravos. Então o que acontecia? Faltando os escravos, não se tinha certas construções, não se tinham certos trabalhos. Então, com a ausência do trabalho escravo, afetou muito também na estrutura de Roma. Roma começou a se decair também através dessa ausência do trabalho escravista também. Aí esses também foram, pessoal, esses fatores também favoreceram muito para que os povos bárbaros e germânicos invadissem Roma.
Porque eles vendo ali o aspecto, vendo como estava a situação de Roma, aquilo dali, essas causas facilitaram bastante para que eles invadissem Roma, para que eles destruíssem Roma, invadissem aquele Império Romano, fazendo com que ele caia de vez. Então isso daí, esses fatores favoreceram muito para a invasão dos povos bárbaros e germânicos. Bom, pessoal, aí também temos uma indicação de filme que eu vou dar a vocês, que é muito boa também, essa indicação de filme, que se chama A Queda do Império Romano, de 1964. Ele vai explicar alguns dos fatores, dos aspectos que eu apresentei a vocês, das causas da crise do Império, mas também vou apresentar também por outro lado histórico, mostrando como Roma também se autodestruiu, como que gerou os conflitos entre os povos que ali estavam inseridos em Roma. Então esse filme vai explicar muito sobre esse aspecto, sobre como que começou a gerar a crise do Império Romano depois da morte de César Augusto. Porque César Augusto era um imperador que sabia comandar Roma. Depois da morte dele, que dizem alguns fatos históricos, que ele morreu envenenado por sua mulher, vai gerando então, a Roma vai se decaindo aos poucos, através do conflito na estrutura política, do conflito entre os povos, brigas, guerras. Isso vai desestruturando Roma ao decorrer do tempo. Então esse filme vai explicar muito sobre esses aspectos. Então é bom que vocês vejam, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o filme. Para quem tiver o aplicativo Drive, vai ser melhor ainda. Porque o link que eu vou enviar, ele vai abrir através do aplicativo do Drive. Não vai precisar vocês baixarem nada, tá, gente? Ele vai ficar ali no Drive, é só vocês clicarem em reproduzir, que o filme vai começar a iniciar, tá bom? Então, pessoal, era isso. Agora nós vamos também exercitar um pouquinho agora. Vamos no lado dos exercícios. Um exercício só do vestibular que eu vou passar a vocês, tá bom? Bom, o exercício que eu tinha pegado aqui, pessoal, é da UNAERP, que diz assim o enunciado: na história de Roma, o século III da era cristã é considerado o século das crises. Foi nesse período que a alternativa A: as tensões geradas pelas conquistas se refletiram nas contendas políticas, criaram um clima de constantes agitações, promovendo desordens nas cidades. Não, porque ele está explicando no século III da era cristã. E até esse século III ainda não tinha muitas tensões geradas. Então não começou a gerar muitas agitações. B: o exército entrou em crise e deixou de ser o exército de cidadãos proprietários de terras. Não deixou de ser o exército de cidadãos proprietários de terras. O que houve naquela época da crise é que os soldados já começaram a querer desistir das ordens do Estado. Eles pararam de se dedicar ao Estado. Então, nesse período do século III, que é o que o enunciado está perguntando, a questão, não teve ainda esse aspecto nesse período. Alternativa C: o Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravista como base principal de sua riqueza. Sim, foi o que eu tinha explicado a vocês. A ausência do trabalho escravista no século III da era cristã favoreceu muito para que Roma se decaísse também no século das crises. Então, a ausência do trabalho escravista foi esse aspecto, foi um período que marcou muito Roma. Então, é a alternativa C. D: os soldados perderam a confiança no Estado e tornaram-se fiéis aos generais, partilhando com eles os espólios de guerra. Eles até perderam a confiança no Estado também. Eles se tornaram fiéis aos generais. Só que aqui está explicando no século III da era cristã. No século III da era cristã, o que houve foi a ausência do trabalho dos escravos. Então, a alternativa D descarta. E
Os conflitos pela posse da terra geraram a guerra civil. Não. No século III não gerou isso. No século III o que somente gerou foi a ausência do trabalho escravo. Então é a alternativa C e vamos conferir a resposta. A resposta correta é a alternativa C. A alternativa C é a resposta para essa questão, tá bom? Pessoal, só lembrando mais uma coisa, eu vou deixar aí, tá bom? Um link com alguns exercícios de vestibulares para vocês treinarem. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela atenção de todos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários do YouTube, nos nossos vídeos. E te pedimos para que você deixe o like e se inscreva também em nosso canal. Que Deus abençoe a você e a todos.